autoconhecimento é para todo mundo, isso mesmo. Todo mundo tem acesso ao autoconhecimento. Não importa a sua idade, profissão ou muito menos sua crença. O autoconhecimento serve para você saber o que se passa em seu interior. Serve para você mesmo responder todos os questionamentos sobre os seus conflitos internos. A teoria da razão é o caminho para o autoconhecimento prático e consciente. Prepare-se para uma jornada incrível de descoberta pessoal. Foi? Já estamos ao vivo, já? Só acompanha aqui rapidinho, pessoal. Muito boa noite. Já estamos ao vivo. Tá ok? Tudo certinho? Pessoal, então é isso aí. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, né? 9 de maio de 2024. Hoje nós estamos aqui com a edição especial. Nós estamos falando aqui com o pessoal da Escola da Sabedoria GDM. Hoje é muito conhecimento aqui, viu, gente? Hoje é dia de aprendizagem, é dia de aprender, né? Uma empresa, um grupo, né, que chegou para a cidade, né? Trazendo bastante conhecimento, muita informação, trazendo dinâmica, né, e diversidade para o nosso município. E eu, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando conosco, né? Verone, tem Ricardo também, Flávia, Thaís, Eucilene, Maria Prates, é isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Dá um feedback pra gente aí, se o áudio tá chegando legal também. Se tiver tudo legal, nós já vamos começar com as nossas perguntas, nós conhecer, né? Hoje nós estamos aqui com a Andréia, né? Andréia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cleiton. É um prazer estar aqui no Papo Local, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, vendo o trabalho de vocês, que traz muita informação para nós. É muito bom ter um canal desse aqui no município. Bom, né? Isso. Bastante informação. A gente tem tentado trazer mais interatividade aqui para o canal, buscar mais conhecimento também, né? E com certeza esse canal veio para ganhar. Nós estamos com a Thais. É Thais? Thaísa. Thaísa. Ah, Thaísa, né? Que tem o nome é um trem tão complicado, né? Porque a gente escreve de um jeito, é uma pronúncia, né? Uhum. E aí não é vergonha perguntar. Então é Thaísa, né? Boa noite, seja muito bem-vinda também aqui no podcast Papo Local. Boa noite, obrigada, Cleiton. É um prazer estar aqui. Beleza, o pessoal diz que o áudio está chegando legal. Que bom. Se vocês puderem aproximar só mais um pouquinho, para ficar bem legal para os ouvintes, eu acho que fica até melhor para eles. Uhum. Pessoal, então é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a Escola da Sabedoria GDM, né, com seu programa de autoconhecimento baseado na teoria da razão. Rapaz, interessante os negócios. Gostei desse tema aí, viu? E hoje também aqui, nós, não sei se o sorteio vai ser aqui hoje, mas nós vamos falar que tem 20 bolsas disponíveis, né, cara? Que coisa boa, hein? 20 bolsas disponíveis, 100% gratuito para a população de Alexânia, né? Pessoal, para vocês que estão ligadinhos aí, chama os amigos, então, que hoje temos aí em ofertas de 20 bolsas de estudos integrais aos moradores de Alexânia e região, ou seja, 100% gratuito. Coisa boa é que no podcast Papo Local, além de vocês virem trazer conhecimento, né, traz também ofertas e brindes para os nossos ouvintes, né? Que coisa boa. Parabéns para vocês. Bom, Cleiton, a gente quer primeiro agradecer, né, novamente, e dizer que é um momento muito importante para a gente esclarecer mesmo e se apresentar, de fato, né, para a Alexânia. Como você falou, é uma empresa, é o que está chegando Isso. aqui. Né? Então, a gente somos uma escola de sabedoria, baseada nessa teoria da razão. E da o que razão, que é isso, né? Interessante, eu gostei desse negócio. A Thaís é professora também, vai poder... É professora também? É. Sou tutora da escola, do tutora programa da de escola. Autoconhecimento. Isso. E a Andréia, se eu não me engano, é professora aqui do município também, né? Eu estou muito conceituada. 2 anos aqui no município. Já foi e até... na escola eu estou como coordenadora da parte pedagógica. Já foi né? até cotada para ser secretária de educação do município, que eu fiquei sabendo. Isso, Cleiton. A gente nem chegou Nem a chegou definição ainda. dos candidatos, mas vamos... Não, mas para a Secretaria de Educação é competência, não pode ser novato na cidade, o importante é trazer qualidade para o ensino, né? Eu acho que tudo que vem para agregar, eu acho que ele é muito bem-vindo. Mas foi importante você falar sobre isso, Cleiton, porque aí as pessoas pensam, nossa, quem é esse pessoal que está chegando aqui dando bolsa, né, dando coisas, assim, o que esse pessoal quer? Normalmente tem isso. A gente, apesar de ter sido muito acolhido, muito bem acolhido em Alexânia, é bom esclarecer, né? E um dos pontos principais é que todos nós que fazemos parte da escola, seja tutor, seja coordenador, diretor,
nenhum de nós, estatutariamente, pode concorrer a cargo eletivo. Sério? Então, a gente não tem, assim, nosso trabalho não se relaciona com a política partidária. Que coisa boa. Né? Então, toda ação é política, a gente sabe, mas a gente não tem esse cunho. Mas é bom a gente agora esclarecer um pouco o que é a escola, o que é a teoria da razão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É importante também ressaltar que a Escola da Sabedoria, né, ela é patrocinadora do podcast Papo Local desde o começo, né? A gente estava lá no outro estúdio ainda, então, assim, sempre foi parceiro do podcast Papo Local. E nada mais justo que o podcast Papo Local agora dar essa dinâmica, essa visão, né, para a escola do conhecimento. De sabedoria. De sabedoria. Escola de sabedoria, né? Baseado na teoria da razão. Mas é isso aí, então, pessoal. Eu vejo que o programa de autoconhecimento da escola de sabedoria, GDM, está baseado na teoria da razão, como foi mencionado aqui, né? Como surgiu essa teoria? Quem é o seu autor? Então, a teoria da razão, ela é fruto posso falar que da vivência, da experiência, da jornada de vida, né, de algumas pessoas. E tudo começou lá quando o Arnoldo Jacaúna, né, que assim, na vida profissional dele, ele é do ramo hoteleiro. Mas desde criança, ele é empresário do ramo da hotelaria, mas desde criança, ele sempre teve experiências e vivências diferentes, assim. E os pais dele eram muito católicos. E aí eles não conseguiam lidar com essa mente diferenciada que o Arnoldo tinha. E aí o tempo foi passando. Ele era um pouco acima da média, né? Ele tem uma mente, quem conhece sabe, né? Ele tem uma mente extraordinária mesmo. Certo. E aí ele conheceu, com o passar do tempo, e, enfim, com essa jornada que ele mesmo vivia de ter experiências diferentes do que é visto usualmente, né, entre as pessoas. Ele conheceu a Edna Pinato, né, que ela é advogada, é auditora fiscal, ela tem uma mente bastante objetiva, e eles vieram a se casar, né, nessa sequência assim, de encontros. E aí ela começou a acompanhar ele e percebeu que ele não tinha nenhum problema, que ele não era doente, que ele não era doido. Ele só era alguém diferente. Né? E aí ela se juntou com a filha dela, a Priscila, que é psicóloga e médica, e começaram a estudar dentro dos princípios da metafísica o que acontecia, né? Essa capacidade, essa habilidade que o Arnoldo tinha, que aí depois elas concluíram ao longo desses... São 34 anos de estudos. 34 anos de 34 anos. Então, ao longo desses 34 anos, elas conseguiram concluir que ele conseguia acessar memórias, né, conhecimentos, que dentro do senso comum... não é todo mundo que acessa. Certo. É aquela coisa que nós usamos 3% da capacidade do nosso cérebro, e aí ela percebeu, ele tem uma mente extraordinária, ele acessa mais do que isso. E aí eles começaram a sistematizar essa teoria. Então, houve todo um processo de sistematização, porque teoria é isso, né? Isso. Teoria, você tem uma proposição. Isso. Então, você tem uma proposição e você precisa demonstrar essa proposta que você tem. Verdade. Então, a minha área é da biologia, eu entendo um pouco disso. Então, toda vez que a gente vai criar uma teoria, a gente tem que demonstrá-la na prática. E aí, ao longo desses 34 anos, a teoria da razão foi sendo sistematizada. Eles chamaram amigos, voluntários, abriram a escola lá em Manaus, né, a Escola de Sabedoria, que foi aberta como uma associação sem fins lucrativos. E, desde então, eles agregaram amigos, voluntários e foram, ao longo dessa jornada, aplicando a teoria e colocando ela em prática e sistematizando, registrando todo esse conteúdo para que ele pudesse hoje estar no formato de um programa de autoconhecimento. Nossa, excelente. Então, essa teoria ela é completamente validada, né, com 34 anos de história. Foi assim que começou. Tem muita coisa, né? Mas... Essa validação da teoria da razão, ela partiu desse princípio aí, então, de estudo, de tempo, e foi analisando, porque eu, inclusive, até pouco tempo atrás, eu tive em algumas reuniões acontecendo pela cidade, eu tive o prazer de conhecer a Edna Pinato. Gente, você vê que a mente da pessoa é um pouco acima da média, né? Um pouco não, bem acima da média, né? Conhecimento. Então, assim, é uma pessoa assim que, se você passar um pouco de tempo perto, você sai enriquecido. Então, na verdade, com certeza, a doutora Edna, o Arnoldo e a doutora Priscila foram peças fundamentais, né? Já traziam essa bagagem, mas muito mais a vontade de fazer disso um conhecimento. Sim.
né? Algo que fosse possível compartilhar com os outros, né? Então, e eles entendem que se eles são capazes, se o Arnoldo teve esse pioneirismo, né, de ser uma mente que... saber que no seu próprio DNA você traz todas essas informações, todos esses conhecimentos e disponibilizar, porque os outros também são. Sim. Então, eu estou apostando no máximo daquele ser, né, daquele outro. Então, o que o curso faz é isso. Existem etapas do curso que a gente vai trabalhando. Primeiro, você vai ser capaz de identificar essas memórias, de saber que em determinado momento eu consigo, desperta, às vezes numa necessidade, aquele conhecimento que eu não sabia que eu tinha. Sim. Então, a gente faz isso de uma forma racional, né? Então, ou seja, observando. Porque essa teoria ela é totalmente prática. Foram anos de estudo para colocá-la de uma forma didática, com uma metodologia possível de ser repassada, replicada. Então, no curso, o que a gente vai fazer com o aluno? Ele vai ser capaz de colocar em prática o que eles viveram ao longo de 34 anos em 4 módulos. Em 4 módulos. De cada um ano. Isso a gente vai explicar um pouco mais depois. Sim, lá mais para frente, né? Um pouquinho, né? Mas dentro dessas etapas, né, a primeira foi essa questão de racionalizar, entender o que eu tenho de diferencial em mim mesmo, que às vezes até nem eu sei, vivendo nessa loucura do dia a dia, né? A gente vive muitas vezes no automático, sim, né? E às verdade. vezes os nossos impulsos emocionais não deixam a gente perceber essa riqueza que existe no nosso DNA, já vibrando, né? Então, o outro passo que é primordial para a gente avançar nessa descoberta, que, na verdade, o autoconhecimento é uma descoberta interna. Sim. Né? E ele vai resultar no quê? No amor próprio. Porque eu vou saber quem eu sou e eu vou amar do jeito que eu sou. Porque eu vou entender... Porque uma coisa é eu saber os meus potenciais, entender, ter fé que eu tenho essa riqueza. E a outra é saber que existem as minhas partes que eu preciso melhorar. Certo. Porque se a gente está aqui, né, é para aprimorar. Isso, verdade. Se os nossos pais deixaram uma herança para a gente, nós temos a obrigação de ser melhor que eles. Então, a ferramenta da teoria da razão, ela vai trazer isso. Então, a primeira etapa é identificar essas memórias que eu tenho em mim. E depois eu vou fazer o quê? O uso da minha mente, da minha razão, todo o tempo, como se fosse uma vigília dos meus atos, para eu saber o que eu estou fazendo de errado. Com isso, o que eu vou ser capaz? Eu vou ser capaz de saber que nada que acontece comigo é culpa do mundo. É uma questão de autorresponsabilização. Autorresponsabilização, verdade. Né? Então, a partir disso, eu tenho condições de fazer escolhas sábias. Por isso a sabedoria. Eu chego na sabedoria depois de toda essa jornada, que eu já tenho uma mente voltada para essa vigília interna, né? Então, eu vou saber que quando eu faço alguma coisa, quando acontece alguma coisa comigo, eu preciso de algo para melhorar ali, aprender e fazer diferente. Então, é isso. É realmente um trabalho. Razão por isso, né? Teoria da razão. Está voltado para esse aspecto. Eu consegui conscientemente observar a minha vida e, depois, o objetivo final é planejar o que eu quero com o que eu tenho de bom, com o que eu tenho de melhor, para realizar na vida. Excelente. Né? Pessoal, como vocês já viram aí, eu já estou aqui 10 minutinhos só, 12 minutos, já estou maravilhado. Porque, assim, é interessante, porque, assim, quando foi falado comigo para a gente trabalhar o tema aqui hoje, eu fiquei assim, meu Deus, e aí, como que eu vou fazer? Não tem muito conhecimento da área. Inacessível, né? A gente fica assim, eu acho que é uma coisa inacessível, mas, gente, é impressionante, né, essa forma que vocês vêm falando aí, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje muito enriquecidos, né? Eu quero dar uma boa noite para todas as pessoas que estão chegando com a gente novamente. Pessoal, é muita informação e muito conhecimento aqui hoje, hein? Vamos aproveitar. E só lembrando também, né, que o podcast Papo Local, além de ele ir para as mídias sociais, ainda continua hospedado no YouTube, para quem quiser acessar depois. A gente sabe que muitas pessoas acessam depois para assistir, pode ver, rever e ali tirar bastante informação, né? Meninas, eu não sei, a Thaísa, né, e André, como que funciona esse programa do autoconhecimento? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse programa do autoconhecimento? Então, o programa ele é dividido em 4 módulos, né? Então, são 4 anos, cada módulo vivenciado durante um ano, onde a gente vai fazer essa jornada, como o André explicou, né? Eu vou identificar as minhas partes que eu preciso colocar um olhar sobre elas, né? Que a gente denomina, dentro dos nossos estudos, de desvirtudes. As minhas desvirtudes, a gente coloca um olhar atento sobre elas. Então, nesse módulo 1, por exemplo, a gente classifica como
quem sou. Quem sou. Então, é quem sou. Então, eu vou olhar para mim, para dentro de mim, para dentro do que a gente chama do meu sistema. Então, assim como o sistema humano mesmo, o corpo humano, ele é dividido em várias partes, ele tem vários sistemas. A nossa psique, a nossa mente, ela também é dividida em várias partes, que a gente denomina, na teoria da razão, de consciências. Sim. Então, eu vou fazer essa análise, essa identificação profunda dessas consciências que fazem parte de mim, porque eu sou um ser múltiplo. Sim. Eu trago essa multiplicidade dentro de mim. E isso é uma coisa que, ao longo da nossa jornada, todas as vezes que a gente encontra as pessoas, que a gente vai conversar sobre a teoria da razão, elas falam isso pra gente. Realmente, eu me sinto diverso. Eu não me sinto só uma coisa todos os dias. Eu tenho diferentes emoções, tenho diferentes sentimentos. Eu tenho raiva, mas eu também sinto amor, né? Eu tenho impaciência, mas tem momentos que eu tô no meu lado melhor. Então, o que é o nosso lado melhor? Então, a gente parte dessa compreensão da multiplicidade do ser. Então, nós somos múltiplos. Sim. E no módulo 1, a gente começa a enxergar quem sou. Quem sou. Quem sou. Às vezes é difícil, não é? É difícil. É difícil a gente olhar o quem sou. A gente classificar, a gente fala assim, meu Deus, quem sou? Na verdade, gera uma dúvida muito grande, né? Que às vezes a gente não sabe definir. Então, mas aí o módulo é esse convite a você dar o primeiro passo, porque como a Andrea falou, às vezes a gente vai no automático, né? Sim. Leva a vida no automático e não racionaliza as nossas emoções, eu acho que os nossos sentimentos. Leva essa vida no automático e acaba não tendo esse conhecimento, né? Isso, e às vezes a gente se perde um pouco do nosso propósito de vida, porque o grande objetivo é esse, é a gente chegar... se a gente pode resumir em uma frase essa ferramenta de autoconhecimento, que é a teoria da razão, o nosso objetivo é a evolução consciente e planejada de nós mesmos. Então, eu não estou lá cuidando da tua evolução, eu estou cuidando do meu autoconhecimento. Por isso que a gente começa pelo quem sou. Quem sou. Esse é o módulo 1. Então, a gente vai lá começar a mexer. E são 4 módulos. Primeiro, são 4 módulos. Sou... Isso. E aí, depois desse processo... Aí, depois a gente vai para o módulo 2, que é o quem fui. Quer falar um pouco sobre o quem fui, Andrea? Então primeiro eu entendo quem sou e para depois eu entender quem fui. Uhum. Como que é isso? Esse quem fui é um mergulho para a gente conhecer a nossa origem. Sim. Porque da nossa origem, primeiramente a gente pega a nossa família, que é o nosso micro hoje, mas é o nosso laboratório de vida. Isso. Então, como é que foram os meus avós? Como é que ele era? Ele era amoroso? Ele era sisudo? Então, eu vou fazer essa análise racional. Porque eu sou igual a ele, eu sou igual a minha mãe, eu reclamo do meu pai, tem alguma coisa que eu não gosto nele? Por que será? Se tem alguma coisa que eu não gosto nele, eu também tenho aquilo. Sim. Afinal, geneticamente, está tudo em mim. Isso, né? Então, verdade. o que a gente tem que fazer? O quem fui é saber essa origem para eu conseguir consertar, inclusive, às vezes, traumas que a gente acaba adquirindo, né? Isso. Na infância, num momento de mais fragilidade, né? Emocional, que não tem a sua estrutura psíquica ainda. Então, a gente vai para resolver tudo que está de pendência, que às vezes... a mente humana, ela é magnífica. O que ela faz? É magnífica. Ela tem mecanismos de proteção. Sim. Então, muitas vezes, eu... Cria bloqueios? Isso seria criar bloqueios? Para sobreviver, existe um bloqueio ali, que foi necessário naquele momento, mas a gente não fica bem. Quando na idade adulta, não resolve tudo. Né? Então, quem fui, a gente vai ter que fazer abrir assim, uma lâmina e olhar a gente no microscópio, não só num contexto do passado também, né? Vai olhar um pouquinho para trás. Para poder resolver. Interessante vocês falando aí você já começa a fazer uma viagem aqui. Você está falando, eu estou fazendo uma viagem aqui na minha mente aqui. Primeiro essa parte de você entender quem sou. E aí quando você começa a falar assim, meu Deus, quem sou, começa a buscar e fala assim, quem fui? E aí? E às vezes a gente passa tão despercebido, igual a gente vai levar na vida no automático e esquece de fazer essas análises que pode ser um fator muito determinante naquilo de quem eu serei lá na frente ou do que eu estou vivendo também, né? Aí, a partir desse momento do quem fui, parte para uma outra etapa ou ela tem mais ainda coisas para falar no quem fui ainda? Além da família? Tem. No quem fui, como o André falou, assim, esse encontro com a ancestralidade é muito forte. Porque se você for... Cada pessoa que está assistindo aqui hoje, se você for analisar, se você for olhar para trás, você vai ver esses traços, né? Da família, às vezes a pessoa fala, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu avô, você é igual... Isso. E aí... É igual, e igual em quê? Né? Então, assim, a gente começa, no quem fui, a gente vai questionar
esses padrões que se repetem, né? O que precisa ser mudado, que hábito que foi construído, que precisa ser mudado, que ele não precisa seguir adiante. E quais são os hábitos bons que devem ser, né? Que eles devem seguir em frente, devem continuar. Então, o Quem Fui é esse mergulho mesmo, assim, no olhar para trás, para você chegar no ponto de quando você sabe quem você é, você sabe quem você foi, você é capaz de tomar as decisões para chegar lá no módulo 3 e decidir quem serei. E a base da informação do quem fui é a família, a ancestralidade. E agora, o terceiro passo seria o quê? Depois do quem sou, quem fui, agora é o... E aí vem o quem serei. Quem serei. Que é quando a gente começa a se libertar, né, digamos assim, dessas amarras, de tudo que ficou, que a gente deixou para trás, a gente faz uma escolha consciente. Então, conscientemente, agora, no quem serei, eu me sinto livre para seguir o meu propósito, o que eu, né, vim para ser. Então, eu começo a tomar decisões racionais, a fazer escolhas racionais e não mais emocionais, porque eu conheço as minhas emoções. Eu sei quais são as minhas emoções, eu sei que eu tenho que isso aqui desperta determinada reação em mim, determinado comportamento emocional que eu já racionalizei, eu sei que ele não é válido, ele não é bom, então ele não faz parte do quem serei. É só uma informação rapidinho aqui para não te cortar. O som das meninas está baixo, eu acho que é o posicionamento... Eu já tentei melhorar, né? Corrigir. Vamos ver. Eu fui mais pra frente. Confirma, por favor, aí a gente. Confirma pra gente aí. Pessoal, se o som das meninas estiver baixo aí, fala com a gente. O áudio da André está baixo. Só confirma pra gente se o som dela está legal. Pode falar mais frontal um pouquinho, ver se dá certo. Pessoal, dá um feedback pra gente, ver se o som tá ficando bacana mesmo. Aí vocês vão informando. Pode dizer, então, quem serei? Pode continuar no quem serei. Então, aí no quem serei, a gente toma... É como se nós tomássemos posse da nossa própria vida. E a gente para com aquele hábito, aquele mau hábito que todos nós temos de culpabilizar o outro pelas situações que acontecem na nossa vida, né? De olhar sempre para as situações como um aprendizado. Por que essa situação? Então, é como se você se antecipasse. Isso. Então, ao invés de eu me perceber já dentro do olho do furacão, antes de estar no olho do furacão, eu já entendo o porquê que esse furacão ele acontece. Eu tenho racionalidade, eu tenho consciência daquele aspecto, daquela desvirtude que eu possuo e que essas situações corriqueiramente acontecem na minha vida porque eu ainda não me moldei. Né? Eu ainda não venci essa desvirtude. Então, é a mesma coisa que a gente sempre fala. Se cada um que está aqui assistindo o podcast for parar para pensar agora e refletir, vai olhar, tem situações que se repetem na minha vida. Verdade. Tem palcos, como a gente chama. Tem palcos que se repetem. Por que esses palcos se repetem? Né? Então, no Quem Serei, a gente sai daquela posição de culpabilizar o outro e passa a ter a autorresponsabilidade sobre a nossa própria história. Interessante, que aí eu tô fazendo uma dinâmica aqui, olhando aqui, ela começa no quem sou, dá uma voltada lá no passado para me lançar para o futuro. Isso. E aí eu vou chegar na quarta parte, que é o quarto módulo, que seria o quarto módulo mesmo? Isso, o quarto módulo. O que seria o quarto módulo? O quarto módulo é o Eu Sou. Eu Sou. É o Eu Sou. Que aí depois de toda essa jornada, então agora eu já tô dentro do meu propósito. Entendi. Eu sei quem eu sou, agora eu tenho condições, por conhecer as minhas emoções, de fazer escolhas sábias. Então, é quando a gente chega à sabedoria. De ter as nossas atitudes não serem permeadas pelas emoções. E a gente saber qual é o nosso propósito, o nosso lugar no mundo. Entendi, perfeito. Pessoal, então, esse programa do autoconhecimento, eu achei ele muito interessante aqui, que ele passou por quem sou, quem fui, quem serei, e o quarto... Eu sou. Aí já é eu sou. Já não é uma pergunta. Já não é uma pergunta. Aqui já chegou aonde eu quero chegar. Eu sou.
Isso. Depois de todas essas descobertas, de todo esse trabalho, chega aonde eu quis chegar agora, que eu sou. Agora eu sou assim, eu trabalho assim, ajo assim, né? E isso não significa que os desafios da vida sumiram, né? Que as coisas deixaram de acontecer ao nosso redor. Não é isso. É sobre a forma como nós lidamos com essas pressões externas. Ah, sim. A forma como a gente lida com o que acontece. Então, esse é o que a gente pode falar do estado de paz interior mesmo. Sim. Porque você já não se deixa levar pela maré, né? Você está ali conduzindo a sua própria vida. Entendi, perfeito. Pessoal, olhando assim, dá a entender assim, que o curso ele é presencial, né? Então, isso é bom até a gente esclarecer. O curso, ele foi presencial. Ele sempre foi presencial, desde que é aberto. Aí, quando teve a pandemia... Isso, eu ia perguntar sobre isso. Como que a pandemia afetou se foi presencial, né? Vocês conseguiram dar a volta por cima nessa questão ainda? Ou explica pra gente como que tá a situação hoje. Então, na pandemia, os cursos passaram a ser híbridos, mas principalmente virtuais no início, né? Que a gente não tinha mesmo nenhum encontro presencial. Tudo funcionou. A gente teve que se adaptar, claro. Os tutores tiveram que se adaptar com algumas ferramentas, né, para engajar o aluno que estava acostumado a estar presencialmente, é outra coisa, né? E todo mundo se adaptou muito bem com a tecnologia, né? A gente já tinha alguma experiência, mas o importante é a gente conseguiu superar a pandemia e dentro desses 30 anos de estudo, o curso ele floresceu, na verdade, porque conseguimos agregar mais pessoas, né? Certo. A questão do EAD, sim, o EAD acabou que foi um bom fruto da pandemia, né? Então, verdade, assim, eu acho acaba que universalizou. A gente teve aluno já internacional, inclusive, né? Nessa época. Coisa boa aí. E que conseguiu seguir por conta justamente da tecnologia que acaba diminuindo as distâncias, né? Sim, é verdade. E agora, aqui, a gente tem, nesses módulos que foram bem explicados aqui agora, eles são formados por turmas de, no máximo, 20 alunos e com 2 tutores. Com 2 tutores. 2 tutores. E a aula ao vivo online, ela acontece uma vez por semana, né? Tem uma data certa e tem as outras atividades que são designadas de acordo com o cronograma do curso, né? Ah, excelente. Então, as tarefas de casa. As tarefinhas de casa, né? Você falando aí, interessante como a pandemia ela deu novos rumos, né? Acho que em todas as áreas, né? Sim. Comércio, educação, tudo, né? E, inclusive, igual você falou aí, na EAD mesmo, hoje muita gente foi pro EAD e não quer voltar mais presencial, né? Não mesmo, ninguém quer pegar estrada, né? Foi um período difícil, mas que trouxe, né, muitos avanços, né? Muitas aprendizagens também, né? Eu acho também que não foi importante no ponto de vista da pandemia, mas em outros segmentos as pessoas teve que reaprender ou ter que aprender nova forma de trabalhar. Ouvindo essa questão aí, falando quem sou, quem fui, quem serei, a gente olha ela assim, parece que tem uma pegada meio psicológica, é como se fosse curso de coaching? Na verdade, o coach de hoje em dia a gente vê muito ele... Usa muita expressão, né, coach, né? Coaching, né? Tem muitos coaches por aí. Isso. Na verdade, não. Por quê? O nosso curso, primeiro que ele não é um treinamento, assim, específico para alguma área. Ah, tá. O coach, hoje em dia, ele serve como um treinador dependendo da necessidade da pessoa, né? Então, tem coach para passar num concurso público, por exemplo. Coach financeiro. Isso. E a nossa visão holística e sistêmica do ser humano não permite que a gente faça esse fracionamento, né, de uma área ou um pedaço da pessoa, né? Que a gente acredita realmente que precisa haver esse mergulho para acontecer uma transformação real. É claro que eu tenho que ter minhas aspirações profissionais, tudo muito bem definido. A gente tem até isso no módulo 3, no Quem Serei, que são etapas da vida que eu preciso planejar. Então, eu faço, sim, um plano de metas para a minha vida afetiva, para a minha vida familiar, parental. Eu faço um projeto para a minha vida profissional, isso sim. Mas a gente não pode ser considerado coach, até porque esses 34 anos de vivência e seguidos de aplicação, eles trazem realmente essa teoria, né? Até porque a doutora Priscila Pinato também, ela trabalha em linhas, né? Ela também, além de médica,
ela é psicóloga. Ela é psicóloga. Então, não deixa de se separar, né, da ciência, psicologia. A psicologia está muito intrínseca na nossa vida também, né? Eu acho que a gente vive muito isso. E junto com as bases filosóficas, ela tem o que a gente chama da metafísica, Metafísica, isso. A gente até fala muito sobre... lá na nossa apresentação, porque Platão já dizia isso, né? A gente tem muita similaridade, se vocês forem ver, com a primeira escola que surgiu, né? Universidade conhecida assim no mundo, que foi Platão. Foi Platão, que verdade. estruturou, né? Pessoal, para vocês que estão ouvindo a gente aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta também. A gente vai fazer pergunta para elas aqui ao vivo, tá? Fique à vontade. Se vocês quiserem participar, o canal aqui é de vocês também, né? Vão sanar as dúvidas de vocês aqui também. Em relação ao curso, o curso ele é pago? Quanto custa? Como que funciona esse negócio? Sim, o curso é pago. Ele tem um valor anual, né? Ele é pago... O valor de cada módulo é R$ 1.500. Cada módulo. Isso. Ele pode ser parcelado em 12 vezes, mas ele tem, para as pessoas que têm outro comprometimento ou alguma dificuldade financeira, ele tem uma concessão de bolsas. Nós temos um programa de bolsas de estudo de até 100%. Até 100%. Então, não existe um custo financeiro para o aluno, desde que ele cumpra com algumas regras desse programa de bolsas que a escola oferece. E o que seriam essas regras? Nada mirabolante. Né? Essas regras... São regras difíceis de... A primeira regra é o desempenho. Desempenho. O desempenho é o quê? Eu preciso ter 70% de rendimento, que seria a famosa média 7. Ah, tá. Né? A frequência nas aulas, em 75% das aulas eu preciso estar presente, né? Mesmo que virtualmente. E a participação nas atividades. Eu tenho que ter também 70% de rendimento. 70% né? de rendimento. Isso, na participação. Porque não é só a prova. A gente também tem... Porque não tem como você trazer um conteúdo tão novo sem ter uma atividade de fixação. Um acompanhamento, né? Um acompanhamento, uma proposta para você fazer no seu dia a dia. Né? Porque isso só pode ser transformador... Se você entender que isso aqui vai ser uma ferramenta para você usar no dia a dia. Se você deixar para segunda-feira, no dia do encontro com o tutor, para ter acesso com isso, vai virar só uma filosofia. Vai virar uma filosofia, é verdade. Você não vai levar aquilo ali para o seu dia a dia, né? Para o cotidiano. Inclusive, tem um relato aqui. O áudio da Andréia está baixo ainda. Não é possível um negócio desse. Sério? A gente está falando... Aqui tem um relato aqui que o curso mudou a vida dela, que foi a Valéria. A Valéria disse que o curso mudou a vida dela. Interessante. Você falou que ela precisa dessas regras aí, que é o desempenho do aluno, frequência nas aulas, né, participação nas atividades. Essas regras para manter a bolsa integral na escola de sabedoria. Você pode explicar como funciona, por exemplo, o que seria essa avaliação de desempenho? A avaliação... a gente tem algumas... Já dentro, quando você entra, já tem um calendário. Sim. Então, você já vai saber o dia da prova, né? Já no primeiro dia de aula. Então, nessa prova, a avaliação de desempenho nas atividades avaliativas, você tem que tirar no mínimo nota 7. Então, essa é a avaliação de desempenho, ela tem que tirar no mínimo nota 7. Interessante. Então, assim, eu acho que... É incentivo, né? O desconto de 100%. Um desconto de 100% vai tirar nota 7. E, na verdade, assim, mas é bom que, assim, ver que a pessoa está participando, né? Não está fazendo de qualquer maneira, né? Eu acho que é muito importante ter essa cobrança mesmo, que fica uma coisa bem feita. Que, às vezes, a pessoa faz o negócio de qualquer forma. Não foi bom, não gostei. Mas quando tem essa cobrança para você se manter dentro do programa de incentivo, que é a bolsa gratuita, né? Com a média 7, você vê que a pessoa está participando e realmente está adquirindo conhecimento. Que uma pessoa que consegue tirar uma média 7 durante todo o curso, ele está realmente envolvido, né? Então, assim, eu acho que é muito válido. Em relação à frequência às aulas, qual que é o requisito? Ele tem que estar presente em 75% das aulas. 75% Aí é calculado, das aulas. Né, no início, e ele vai saber o quanto que ele pode faltar para não perder a bolsa, né? É importante falar que os cursos acontecem, né? Online. Online. Só que a gente está
pela primeira vez, super felizes, né? Gratos, inclusive, abrindo novamente uma turma presencial. Ah, que coisa boa. Então, é a primeira turma após a pandemia que está acontecendo presencialmente. Então, a gente vai ter esses encontros presenciais. E aí, em comemoração mesmo, inclusive pela acolhida, né, de Alexânia, quem nós conhecemos aqui, nós chegamos, encontramos, sempre todos nos receberam muito bem. Né? Então, é uma forma da gente agradecer também, dizer, olha, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem participar do programa de autoconhecimento, a gente está aqui e temos 20 bolsas, né, de bolsas integrais com esses requisitos, né, que é participar mesmo, se envolver, né, querer aprender, ter vontade de aprender. Então, a gente vai abrir agora essa turma presencial, que vai começar na segunda-feira, dia 13. Dia 13, e aí ele vai ser realizado aonde? Qual é o endereço das aulas presenciais? Vai ser realizado como agora, nesse momento, presencialmente, nas dependências da Academia de Autoconhecimento. Então, a Academia de Autoconhecimento fica ali, né, na Avenida Bahia, no clube. Então, é lá que a gente vai realizar o curso. E depois passaremos para a sala multiuso, né, do Teatro Marie Padilha, se você quiser falar um pouco, André, sobre essa dinâmica. E que é um empreendimento maravilhoso para a cidade de Alexânia, né? Com certeza, mas esse a gente vai deixar para um outro podcast. Vai deixar para um outro podcast falar sobre ele, né? A gente quer voltar aqui para falar sobre isso, mas adiantando, a escola vai funcionar, ela tem uma parceria, né, com o teatro, e ela vai funcionar na sala da Escola de Artes, do Teatro Marie Padilha. E lá vão ser ensinados artes e ofícios para jovens e crianças durante o dia, de forma gratuita. Nossa, que bom, maravilha. Então, teatro, dando um gostinho já, né, do próximo podcast. Não vou falar tudo, mas tudo que é afim à área do teatro, né, e não só do teatro, do marketing também. Do marketing também, né? Tudo isso que vocês vêm trazendo também, agregando. Já convido você para ser o professor, né, do podcast da área de apresentação. Que coisa ali, boa. Ó, os já que estão aqui, né, no bastidores, a André e o Alan, vão ser professores dos nossos alunos lá também. Ah, que coisa boa. Mas, enfim, e à noite, lá vai funcionar, onde vai acontecer as aulas presenciais do curso de autoconhecimento, do programa de autoconhecimento, né? É muito importante. A Alexânia vai ganhar demais da conta, né, gente? Eu já tô aqui, eu estava aqui fazendo os cálculos aqui, para você ver qual que é a importância dessa bolsa. Nós estamos falando de 4 módulos, né? Cada módulo, R$ 1.500. Isso. Nós estamos falando de um aluno que vai ganhar uma bolsa no valor de R$ 6.000. São 4 módulos, né? Isso. Se ele manter sempre, ela não vai ser nunca revogada ou cancelada. A gente sempre... É um convite, né, para a pessoa participar e mergulhar nessa jornada de autoconhecimento. Mas, claro, existem regras. E é bom deixar bem claro. É isso que é importante falar. Se o aluno infringir com essas regras, ele vai ter que fazer o pagamento, né, do valor referente assim. Por exemplo, ele cursou 2 meses. Sim. Aí ele deixou de lado. Tem um contrato. Então, a gente vai calcular o percentual, algo justo. Sim. Né, do que faltaria para ele concluir. E aí vai ser realizado o cancelamento da bolsa e o pagamento devido. Mas é claro que a gente não vai... Se a pessoa está doente, né? Se perdeu algum familiar, alguma coisa muito séria, a gente vai ser analisado pela diretoria da escola, com regras bem definidas, né? Até porque, assim, quando você dá uma bolsa dessa, espera-se que a pessoa, né, mergulhe realmente, né? E quanto à participação na atividade, o que é esperado desses alunos? Que o aluno não conseguir cumprir esses requisitos, o que acontece? É justamente isso que você falou, essa quebra de contrato. Isso. O último requisito que falta, né? A gente já falou sobre o desempenho, falando sobre presença, o desempenho. E o desempenho nas provas. E esse outro na verdade, a participação. Ele vai medir a participação. É como ele está fazendo fora da aula. Sim. Porque a gente vai mandar sempre atividades, tarefas para cumprir, o deverzinho de casa. E se ele fizer 70% deles, ele vai continuar com a bolsa. Ele continua com a bolsa. É isso que... Né? E aí, essa exceção que você falou é em caso de questão de doença mesmo, né? Se for uma questão severa, a gente não vai contar como falta, por exemplo, né? E a gente não vai dizer, você não entregou nesse dia, então vamos dar mais um prazo para você entregar. E não ser prejudicado nesse seu 70% de participação.
Vocês falaram assim, mas só para reafirmar, quem que está por trás dessa escola? Quem paga o preço? Por exemplo, igual os alunos, vai dar a bolsa. Quem que está por trás? Quem que vai arcar com esse preço para essas bolsas? Então, é bom falar que você falou no começo, né? Essa empresa que chegou aqui em Alexandria, né? Então, quem é a mantenedora? É uma associação, né? Uma associação sem fins lucrativos, que é a Associação GDM, que ela já foi fundada em 1990 em Manaus. Essa associação GDM é ela que mantém. Isso. Ela é a mantenedora e desde da sua fundação, desde a criação do seu primeiro estatuto, já previa uma escola sem fins lucrativos. Porque o objetivo sempre foi o conhecimento mesmo, a razão, né? Então, todos os fundadores e depois os amigos, os voluntários que se agregaram, eles sempre tinham esse propósito. Porque é bom agora a gente linkar. Quando eu chego no eu sou, isso. Eu tenho que... É como se fosse um dever compartilhar aquilo que eu sei com outros. Né? Então, o que mudou a minha vida? O que eu consegui com essa ferramenta? E agora eu vou usar o meu tempo livre, a minha doação. Então, o trabalho voluntário e também o pilar financeiro da Associação GDM. Né? Porque ele que estrutura os cursos, mantém os cursos. Mas é até importante falar que a Thaísa falou, onde está acontecendo? Na academia. O que é a academia? Isso. Explica pra gente o que é a academia. A academia é onde moram os tutores da escola. Tá. A maioria mora em Alexandria porque a gente fez essa escolha, né? Por exemplo, nós já tivemos uma escola física, né, com instalações também bem suntuosas, né? Grande, né? Era grande, lá em Alto Paraíso de Goiás. Alto Paraíso de Goiás. Por que isso? Na medida em que eu já sou uma pessoa que já chegou no eu sou, eu entro para a academia, eu posso entrar. A gente já teve milhares de alunos que só passaram por aqui, usaram essa teoria como uma ferramenta e foram mudar suas vidas e não quiseram continuar. Ótimo, mudaram suas vidas, que o objetivo é esse. Cada um no seu lugar, né? E fazendo a sua diferença lá. E óbvio que o exemplo dela vai mudar a vida de todo mundo. Da família, primeiramente, né? Enfim. Mas os tutores são aqueles que decidiram continuar. Eu quero, essa é a minha linguagem, eu quero fazer a minha doação do meu tempo, do meu conhecimento, o meu compartilhar de tudo isso. Então, os tutores fazem o quê? Eles moram lá no clube, onde a Thaísa falou, fica ali do lado a 2 chácaras abaixo do Lar dos Bem-Vividos. E lá eles sistematizam os novos conteúdos, porque a teoria ela não é estática. Entendi. Desde que ela foi fundada, a escola, desde o primeiro registro do que aconteceu lá com o Arnoldo, com a doutora Edna, com a doutora Priscila, mudou. Todo dia vem conhecimento novo. Né? Então, o que os tutores fazem? Sistematizam e transformam numa linguagem atual. Até, eu esqueci de falar. Existe o módulo dos jovens, que é o programa Evoluir Online. Então, a gente precisa, por exemplo, transformar toda essa linguagem para os jovens, as crianças, né? E atualizar, porque é viva essa teoria. Ela é viva. Então, o que a academia faz é justamente construir os cursos e cada vez aprimorar as ferramentas. E outra coisa que a escola faz, além do programa Evoluir Online, depois que acaba os 4 módulos, a gente tem um curso que é como se fosse um bônus para quem tem vontade de entrar mais ainda, que é a Jornada Crística, que a gente traz uma releitura mesmo bíblica de toda a vivência, né? De todos aqueles profetas, de todos aqueles homens de valor, e de quando chega até a história da obra de Jesus. Sim. Né? E também a gente tem cursos esporádicos, sazonais, como, por exemplo, vamos falar sobre um curso de meditação, que no caso a gente chama de elevação. Que é uma concentração mesmo, que a gente faz para iniciar o dia com de outro ponto. Né? Então, existem esses cursos livres que a gente vai lançando de acordo com as demandas que o plano pedagógico da escola tem. Entendi. E para esse curso, esse que nós estamos falando agora, que é do autoconhecimento, né? Ele é para quem? Quem pode participar? Ele é
para todas as pessoas. Todas as pessoas. Para todas as pessoas. Como a Andrea falou, lógico que existe o programa Evolui Online, que os tutores trabalham toda uma linguagem didática para alcançar, né, e se comunicar de forma adequada com quem é jovem, quem é crianças e adolescentes, né? Então, esse programa de autoconhecimento, ele é mais voltado, assim, vamos supor que, acho que 16, 18, a partir dos 18 anos. A partir de 18 anos. Mas é para todos os públicos, para todas as pessoas que têm vontade de se conhecer, que querem se conhecer, querem mergulhar nessa jornada de autoconhecimento, né? De se enxergar, reconhecer suas emoções, identificar suas emoções e trabalhá-las. Então, não existe nenhum tipo de restrição. O autoconhecimento é para todos, né? É o que leva a gente a... Quando a gente se conhece, a gente consegue ser livre, né? Já dizia lá em João, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente tem essa liberdade, né? É interessante, e aí a gente volta até lá nesse tema, autoconhecimento, né? Teoria da razão. Ela é um termo assim tão forte, né? Teoria da razão. Igual você explicou muito bem lá no começo lá. E aí, por isso que eu ia perguntar, assim, esse curso, ele por exemplo, igual eu falei assim, não é coach, não é psicológico, não é religião. Então, assim, é diferente, né? É uma didática, como você está falando assim, uma didática, um programa diferente. E como que faz para as pessoas acessar, ter acesso, aonde procurar? As inscrições estão abertas, né, para essa turma, e ela pode acessar o site teoriadarrazão.com. Então tem um site para acessar, teoriadarrazão.com. E as redes sociais, no Instagram, Escola de Sabedoria GDM, né? Se alguém conseguir colocar aí pra gente. Acho que... Escola de Sabedoria GDM. Escola de Sabedoria GDM. Isso. E o site teoriadarrazão.com. Então tem um site também para as pessoas procurarem? Para eles conhecerem. Por exemplo, eu quero, igual você falou assim, tem esse curso, né, que é a teoria do autoconhecimento, né, na teoria da razão. E você falou que tem outros cursos sazonais, né? E para as pessoas, igual eu falei, para ter acesso, já tem um site de vocês, onde as pessoas acessam, se matriculam. Isso, inclusive elas fazem toda a jornada delas porque como é que a gente sistematiza esses módulos, né? Certo. As aulas acontecem, a gente já manda o material previamente para os alunos, eles têm acesso, eles têm um login nessa plataforma, eles acessam, as aulas estão disponíveis lá. Então, quando a gente faz o nosso encontro, né, seja o online ou no presencial, a gente vai debater, vai tirar as dúvidas, discutir, conversar sobre aquela temática que a gente já mandou, né, na semana anterior para o aluno acessar uma videoaula onde ele vai compreender aquele conteúdo, ele vai poder refletir sobre, vai poder anotar suas dúvidas e encontrar com a gente, né, na oportunidade do encontro ao vivo, para a gente poder conversar mesmo, fazer uma mesa redonda. Né? Sim. E aí, todo esse material está disponível na plataforma. É uma plataforma super fácil de acessar, é fluida, assim, bem tranquila, não tem nenhuma dificuldade. Então, todo o material... Ela é autoexplicativa, autodidática ali, né? Isso, todo o material didático ele vai estar disponível na plataforma. Porque assim, eu acho que para quem já faz cursinhos, é basicamente uma plataforma dessa. Você entra, faz seu login lá, sua inscrição, e aí já tem o cronograma ali das suas aulas presenciais, online, tudo, horários. Já tem os links das reuniões. Então, o link da reunião no Zoom já está lá disponibilizado. O aluno já sabe que naquele dia, naquele horário, tem o encontro, né, marcado ao vivo, e aí ele já acessa. Então, é uma coisa... foi um formato pensado para facilitar ao máximo essa acessibilidade mesmo das pessoas. A gente sabe que tem muita gente que ainda tem dificuldade também, né, de acessar esse universo. E a gente explica,
faz aulas com tutorial, mostra se alguém tem alguma dificuldade, marca um momento para explicar. Tem pessoas que já são, né, tem mais idade, tem dificuldade com essas plataformas. Justamente que eu ia falar sobre isso, que a pessoa mais idosa tem dificuldade aí de lidar com ferramentas, né, na área de informática. E né, tem muita gente querendo digital. fazer o programa que tem essa faixa etária e também tem essa dificuldade. Só que a gente vai conversando, facilitando, ensinando, e aí acaba que todo mundo vira expert no digital. Vamos dando uma instrução lá pelo WhatsApp também? Ou não? As pessoas já procuram direto na plataforma? Tem. Para tirar essas dúvidas, né? Por exemplo, a pessoa que é mais de idade, tem dificuldade com as ferramentas digitais, às vezes fica ali no WhatsApp ainda até mandando áudio ainda, né? Sim, a gente usa a plataforma do Telegram, né? Porque sim. Ele é mais para arquivos, né? Ele é mais dinâmico e é mais fácil abrir no computador, aquela interação, não precisa baixar o aplicativo. Uhum. Então, para mensagens instantâneas, a gente faz um grupo, né, do tutor com os seus alunos. Né? Porque aí é uma turma de 20 alunos e aí tem 2 tutores. Certo. Então, cada tutor fica coordenando e assistindo de uma forma mais personalizada 10 alunos. 10 alunos. Isso. 10 para cada. E vocês falam que ela aí tem a questão da teoria da aula semipresencial, online, né? E tem a questão da aula presencial. Mas a aula presencial vai ter um encontro, é semanal, mensal? Como que é? Ele é semanal, acontece. Semanal, acontece o encontro semanal. Isso. Nada impede da gente, né, de ter essa flexibilidade, porque a gente faz esse formato bem híbrido mesmo, né, de às vezes mandar material para a pessoa assistir online e tudo. Só que a turma presencial ela acontece semanalmente. Semanalmente. Isso. E para a pessoa que não é da cidade, aí tem que ser 100% presencial, online, né, na verdade, né? Isso, é para quem não consegue, né, tá no formato presencial, que eu acho super rico. Aí a alternativa realmente é fazer o módulo na versão online, que é maravilhoso, né? São os dois lados, né, que a gente vivencia, né, da educação. Assim, a EAD, a pandemia, como a gente já conversou antes, né, mostrou pra gente a riqueza que foi e que a gente aprendeu a se adaptar, né? E o presencial também é super legal, né? Porque a gente se encontra, tem a troca. O presencial tem uma interatividade maior um pouquinho, né? Às vezes as pessoas é muito bloqueada na questão lá das redes sociais, aquele negócio lá. Pessoalmente, elas ficam mais destravadas um pouquinho. E mesmo no curso online, Cleiton, a gente faz um encontro, pelo menos um encontro ao final do módulo. Do módulo. Porque existe uma formatura para ver realmente essa interação. Porque muitas vezes as pessoas continuam na mesma turma, né? Vai até o módulo 4 com as mesmas. Então, gera um vínculo. Eles passam... Vocês acabam... É um nível de intimidade que você não tem com... Cria um relacionamento, né? Imagina, a pessoa está acompanhando você se descortinar primeiro, né? Isso. Abrir, assim, e abrir o seu mundo interior. E o outro está assistindo, o seu colega de turma, ele é o seu cúmplice ali, né? Seu confidente, seu parceiro. Só ele sabe aquilo que eu passei, né? Então, isso é interessante. Nesse tempo que vocês vêm passando aí, já tem uma larga experiência. Normalmente, assim, tem um quantitativo maior de público masculino, feminino, questão de idade. Quem mais tem procurado? Mais mulheres, mais homens? Querendo ou mais não, jovens, as mulheres, elas estão na frente nessa história, né? Sério? Sempre. Elas estão querendo buscar algo novo. Essa inquietude, né? Sabe? Assim... As mulheres sempre estão saindo na frente na questão de busca do conhecimento, né? Parece que isso é em linhas gerais, que a gente vai ver também. Recentemente, a gente vai vendo as pessoas fazendo cursos. A maioria são mulheres, gente. Os homens parecem estar mais acomodados naquela coisa de ficar mais... já estou aqui mesmo, tá bom, deixa quieto. E põe a mulher lá para fazer esse trabalho. Você descreveu bem, Cleiton. O geral, viu? Não estou falando, né? Assim, né? Como que a reitoria, né, da escola ela vê o impacto da teoria da razão sobre os alunos? Como que eles enxergam esse impacto sobre os alunos? Vocês têm essa mudança, né? Que normalmente, como você falou assim, entra de um jeito e sai de outra forma, né? Justamente por ter sido um processo vivencial, todo mundo experimentou. A doutora Edna Pinato, que é a reitora, junto com o Arnoldo e a doutora Priscila, ela, principalmente, foi a precursora, porque ela acreditou. Né? No caso, Arnoldo, ele sofria com aquilo. Os pais dele sofriam com aquela situação. Achavam que ele era
anormal, né? E a doutora Edna tinha dentro de si já essa fé, que ele não tinha algum problema, né? Ela tem certeza, então, hoje, que essa ferramenta pode transformar. Por isso, esse empenho de fazer o curso, de transformar, de juntar pessoas com um propósito semelhante, que já viveram isso também, que já aplicaram isso, né? Ela, especificamente, se vê como uma serva de Jesus, que, no caso dela, com uma criação bem... junto com essa fé em Jesus, né? A mãe dela é muito evangélica, enfim, trazia para ela essa fé, né? Na figura de Jesus Cristo. Então, ela tem esse propósito de levar, essa missão mesmo, de levar para os outros aquilo que foi bom para ela. Foi bom para o Arnoldo, foi bom para a doutora Priscila, e depois outras pessoas têm histórias muito emocionantes mesmo. Né? Então, esse propósito de sempre descentralizar. Um tutor, quando ele chega na academia, ele pode abrir uma nova escola. Se, por exemplo, houver uma demanda. A gente já teve experiências, né? Como eu já falei, em Alto Paraíso, Brasília. Então, aquele tutor, ela trouxe, a reitoria, na figura da doutora Edna, trouxe esse aprendizado para ele ser compartilhado. Para ser compartilhado. Justamente por saber, né, dessa importância, né, de algo que a gente não pode guardar. Isso, é verdade. Né? E assim, igual você falou, só de você fazer uma imersão ali e sair completamente transformado já é muito bom, né? Normalmente, assim, uma curiosidade... E eu acho que deve ser curiosidade de muita gente que está nos assistindo e vai nos assistir também. Por exemplo, eu vou fazer um curso aí para alguma coisa, aí eu tenho lá nas partes didáticas, lá eu tenho matemática, português, esses negócios, as matérias, né? Vamos usar o termo claro, as matérias. Dentro do curso você falou que tem os módulos. O que é trabalhar dentro de cada módulo? Por exemplo, eu sou, ou quem fui. O que é trabalhar dentro desses módulos? É aberto para falar ou tem que ser somente com o aluno mesmo? É difícil sintetizar, né? Isso, muito conteúdo. Sintetizar. É difícil sintetizar, é muito conteúdo, mas como a gente estava conversando antes, né? Quem sou, a gente começa a olhar para dentro de si, então a gente vai entender como é que é a dinâmica. Em primeiro lugar, como é que é a dinâmica dos sistemas humanos? Então, eu vou olhar para dentro de mim e compreender primeiro, sob a luz da teoria da razão, como é que a teoria da razão entende que é o homem, certo? Então, a gente vai entender essa estrutura. Sim. Eu falei aqui mais cedo, nós somos múltiplos, então a gente vai compreender essa multiplicidade. E a gente vai fazer um mergulho profundo dentro do sistema humano, das partes que o compõem, né? Qual é a função de cada uma dessas partes. Sim. E a gente vai dissecar, né? O sistema humano. E aí começar a olhar para as emoções. Dentro do módulo 1, a gente já começa a trabalhar as máscaras do orgulho, né? Que são as máscaras, como a Andrea falou, né? A gente passa por traumas, por situações que fazem com que a gente vá colocando, vestindo máscaras que a gente leva para a sociedade para sobreviver muitas vezes, né? Entendi. E aí a gente começa a olhar essas máscaras, uma a uma. Essa máscara aqui, vamos estudar essa máscara. E aí a gente vai compreender essa máscara. Eu visto essa máscara, eu uso essa máscara. Então, essa é a essência do módulo 1. A gente vai compreender como é o sistema humano, como ele funciona, vai entender essa multiplicidade e vai começar já o nosso trabalho em relação ao estudo das emoções. Né, das emoções que permeiam o ser humano, que fazem parte dos sistemas humanos. Não, excelente. Tem, assim, algum relato de algum... a gente fala, não é cliente, não, aluno, né? Do comércio, a gente ia falar cliente, né? Normalmente, o pessoal, esse dia para trás, a gente estava conversando aqui, aí o menino falou assim, o paciente. Eu falei, gente, mas paciente? Que paciente? Porque o cara era médico. E eu falando de, quando o paciente anda pelas ruas da cidade, eu falei, como assim? Eu achei interessante, porque a linguagem de médico é isso, é paciente, né? E linguagem de quem trabalha no comércio é clientes, né? E de vocês, no caso, é aluno, né? Você tem algum relato de algum aluno assim, recebe muito feedback dele, fala assim, nossa, mudou minha vida, eu entrei aqui, eu estava dessa forma. Como que é esse posterior depois? Você tem esse contato com esses ex-alunos? Na verdade, tem alguma experiência assim, bacana que vocês possam contar pra gente, compartilhar conosco? São inúmeros, né? Inúmeras, são incontáveis. Quantas Mas pessoas... pode escolher uma bacana aí, compartilha com a gente essa história. Eu vou dar um exemplo de alguém que está longe da gente. Isso. Ela chegou, uma amiga nossa, né? Ela chegou lá
na escola e logo antes do primeiro módulo ela ainda estava meio indecisa se ela ia entrar ou não, né? Com dúvidas, enfim. E o que acontecia? Ela vinha num relacionamento tóxico, muito, 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 assim, severo. Parecia que aquele inferno nunca ia acabar. Se eu fosse descrever, ela se via presa. Ela não conseguia ver uma saída. E é como se aquele homem fosse um dominador. Um deus. Um deus. Que, na verdade, Deus não faz essas foi, coisas, né? Um deus. Mas para ela, um deus né? na cabeça dela, né? Então, isso. E ela se sentia uma formiga, né? E, assim, vivendo muitos desafios, com uma filha pequena, né? Uma pessoa grande, só que ela não conseguia ver esse lado potencial. Enxergar a própria grandeza dela. Não conseguia enxergar, ela não tinha ferramentas ainda para fazer esse mergulho e ver que ela tinha coisa boa, que ela era maior do que aquela situação. Porque aquele relacionamento foi tomando uma proporção tão grande que é como se realmente você se vê encurralado. E ela parecia uma menina, né, chorando no canto da sala. Meu Deus. E sendo uma mulher, né? Sendo uma mulher, mãe de família, uma mulher talentosa, uma mulher linda, uma mulher cheia de... Todo mundo que olhava já via todas as qualidades, mas ela não. Meu Deus. Né? Então, o processo do módulo 1 dela foi assim... Foi transformador demais, porque ela se descobriu. Foi libertador para ela. No dia que ela viu que aquilo ali aquela corrente era simplesmente uma fantasia, uma ilusão, no sentido assim que ela alimentava, que virava muito grande. Isso. É aquela história da tempestade no copo d'água, né? Mas é que você, quando está dentro daquela situação e não tem alguém para te dar uma luz mental, assim, racional, ou um sacode, né? Você não é assim. Quando ela... junto com os reitores, esse a gente acompanhou, teve essa primeira choque de realidade. Sim. Você tem tudo para sair daí. Faça isso, esse homem, você tem que fazer isso, você tem que ir para... Olha a lei dos homens, ela está a favor seu. Não conseguia nem enxergar que tinha leis a favor, né? Porque a situação era tão difícil emocionalmente que aquilo tudo parecia não ter fim. Então, no dia que ela enxergou que ela poderia mudar, virar o jogo, no sentido, esse homem não tem... Ele não me sustenta. Sim. Ele só me traz dores. Para que eu estou alimentando esse relacionamento ainda? Sim. Ainda que eu tenha uma filha, ele vai ser pai dela, ok, a gente vai lidar com isso. Mas eu não consigo mais viver nessa situação. Isso não é bom para mim e eu preciso mudar. E dentro dessa perspectiva da teoria da razão, do quem serei, eu preciso querer o melhor para mim, do amor próprio. Sim, com certeza. Então, eu posso. E aí ela entendeu que podia fazer tudo diferente. Não demorou, ela já arrumou um companheiro de verdade. O que queria evoluir junto com ele ela. aí firmou um relacionamento com um companheiro de verdade que entrou na trajetória. Ele acabou entrando também nessa jornada do autoconhecimento, quis participar. E hoje é empresária de sucesso. Quem via aquilo era um homem que fazia uma ligação, acabava o mundo. Meu Deus do céu. Né? E hoje nem tem problemas mais com ele também. Não, hoje ele é o pai da filha. Olha, estou te levando, tranquilo, olha, estou chegando. Consegue cultivar um bom relacionamento também com ele. Sim. Né? Então, esse é um exemplo do dia a dia. Parece assim, todo mundo vive isso. Mas é porque a gente olhou e muito rápido. Né? Foi muito rápida a transformação então, tem dela. outros exemplos, Sim, mas... E é como você falou aí, por exemplo, a pessoa ela acabou se descobrindo nesse processo... Né? E, às vezes, é até interessante da pessoa entender que ela estava sendo prisioneira de alguns, de repente, da própria mente dela. Ela se libertou ali, e, às vezes, aí a gente tem que ser muito categórico nessa questão, e que o descobrir dela, às vezes, nem é para terminar um relacionamento, às vezes... para salvar um relacionamento também. Sim. Exatamente. Porque a pessoa vai mergulhando dentro de um mundo ali e às vezes não está enxergando mais nada. E às vezes esse mergulhar vai criando uma dependência enorme e isso faz com que ela se descubra também, às vezes até salva o casamento dela de um precipício. Exatamente. Nesse caso é porque o casamento já estava destruído. Não tinha mais relacionamento. Só que é justamente isso. Mas na verdade ela já era criou... separada. Né? Já era separada. Esse relacionamento dela já tinha acabado. E ela vivia aquilo ali por dependência.
Na verdade, eles já eram separados mesmo. Só que o envolvimento dela emocional era muito um jogo que acontecia que a gente vê muito isso acontecer em relação a filhos de pais separados, né? Então, essa era a tortura que eles acabavam vivendo, que hoje ela consegue lidar de uma forma muito harmoniosa, né? Tanto que ele também, os dois conseguiram se entender nesse processo. Nesse processo da busca do quem sou, quem fui, ele tira muita gente do precipício, não tira? Por exemplo, eu acho que quando a gente olha para essas questões assim, eu acho que a gente acaba lembrando um pouquinho de pessoas com depressão. Isso pode ser libertador para muitas pessoas, né? Eu acho que assim, quando você olha para o módulo em si, vamos colocar nesse primeiro módulo aí que a gente focou nele um pouquinho, ele pode fazer diferença na vida de muitas pessoas que às vezes está ali mergulhada num travamento, né, de gatilho mental que fica ali. E nesse processo de busca de conhecimento, de conhecer quem eu sou hoje, de tentar descobrir quem fui também, de repente tem coisas, igual vocês falaram, trauma lá do passado, que está travando essa pessoa hoje, ela pode ter uma vida brilhante lá no futuro, assim como você falou, hoje a menina é empresária. Né? Então, assim, eu acho que esse curso ele é muito importante e pode fazer diferença na vida de muita gente, né? Vocês têm mais algum exemplo de outras pessoas que passaram pelo curso e hoje são pessoas completamente felizes? Acho que quem passa sai muito feliz, né? Só pelo sorriso dela ali já dá para ver que sai. Se a gente fosse fazer a nossa autobiografia aqui, né, Thaís, a gente ia demorar muito tempo, as jornadas que a gente já passou nessa busca. Mas... Vocês são tutoras também? Somos tutoras. Eu sou tutora. Ela hoje é a tutora, inclusive, da turma que está abrindo agora. Que está abrindo já agora, tem né? algumas vagas preenchidas, né? Que vai começar segunda-feira. Ela que está responsável por essa turma dos encontros presenciais às segundas, né? Nas segundas. Isso. E eu estou como mais na parte pedagógica de conteúdos mesmo, agora. Na academia, né? Atuando na academia. Porque às vezes até o pessoal pergunta, o que vocês fazem lá? Eu falo, você vai chegar lá, você vai ver um monte de gente sentada com o computador na mão e sistematizando os conteúdos, e fazendo conteúdo, e fazendo metodologia, e trabalhando nos livros, nas obras literárias, enfim, é um trabalho que ele é cotidiano e, como o André falou, nunca para. Que coisa boa. Nunca para. Outra dúvida, por exemplo, a pessoa passou pelos 4 módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. Ela segue a vida dela, se ela quiser fazer parte do grupo, de ser um tutor também, ela já está habilitada para ser um tutor? Como que funciona isso? É como a Andrea falou, né? Se ela quiser continuar, ela vai fazer ela faz os 4 módulos. Depois vem a outra etapa, que é a jornada crística, o curso da jornada crística. E aí sim ela entra na academia. Aí ela entra na academia. Aí ela vai ser parte da academia. Isso, aí passa a ser um tutor que vai, né, dar as aulas assim como nós damos, né? O conhecimento é o mesmo, né? A gente só, como ela já falou bem antes, a gente só vai atualizando, melhorando, vem conhecimentos novos, a gente agrega esse conteúdo. Mas, em essência, é isso. Ela vai fazer essa jornada, né, dos 4 módulos do programa de autoconhecimento, a jornada crística, e, na sequência, se tornar uma tutora da Escola de Sabedoria. Mas, Cleiton, são muitas histórias, viu? É porque a gente... Nós somos quantos anos presenciando, né? Não, mas... Lá nas aulas, as pessoas também têm acesso à história de pessoas que passaram por lá e tiveram desenvolvimento. Sempre tem as histórias, sempre tem os exemplos, né? Tem histórias, a gente, lógico, sempre toma o cuidado de preservar, né, as identidades e tudo, nada disso é exposto. Claro, isso é verdade. Porque é a história de cada um, como a Andrea falou. Acaba acontecendo muito de quem está na mesma turma virar esse parceiro. Porque imagina, uma faculdade, são 4 anos. 4 anos. É uma faculdade que você está ali... módulo, então, cada módulo é 1 ano. Cada módulo é 1 ano. Então, são 4 anos de convivência onde as pessoas vão estar convivendo e, como ela falou, se descortinando juntas, né? Então, geralmente, as próprias histórias, elas vão... pessoais, elas enriquecem, né? Elas trazem esse conteúdo. Assim como é na sala de aula, né? O professor, ele sempre aprende com o aluno, né? Então... essa dinâmica que acontece, só que, lógico, a gente sempre traz os exemplos, né? Sempre traz exemplos de histórias, de situações, principalmente quando a gente vai falar de desvirtudes específicas, né? De assuntos específicos.
quantas temáticas assim da carência, por exemplo, que a gente já abordou, né, dentro desse estudo da teoria da razão, sobre a carência, a desvirtude, de eu sentir uma carência, o porquê dessa carência. E aí é toda uma jornada para se trabalhar. Então, a gente tem exemplos de pessoas que passaram com esse conteúdo. E aí, sempre preservando as identidades, mas a gente entende que é enriquecedor, né? Compartilhar esses exemplos, essa jornada. Tanto que a gente tem vários estudos de caso, né? São estudos de caso específicos de histórias de vida de pessoas específicas que é detalhado a jornada de cada uma. Cleiton, mas sua pergunta sobre o módulo 1 especificamente, isso, né? O módulo 1 especificamente, porque assim, ele é muito convidativo, né? Sim. Ele traz um despertar na pessoa, fala assim, rapaz, eu tô precisando. Porque a gente, às vezes, igual eu falei assim, no exemplo que eu dei, parece algo corriqueiro, mas a gente vê muita gente, por exemplo, que chega na escola achando que precisa, por exemplo, de remédio para dormir. Isso. Né? Você falou da depressão e eu me lembrei. E essas são transformações visíveis, né? Que são as questões dos vícios. A gente trabalha muito isso. Porque o vício, ele sempre vai ser uma fragilidade daquela pessoa. Na hora que ela se entrega àquele vício, ela não tem mais a sua firmeza mental, ela não está coesa, íntegra para ter uma atitude esperada, correta, né? Então, essa questão dos medicamentos, a gente não vai entrar na seara de hoje, a indústria farmacêutica, não é isso. Mas muita gente cria essa dependência. E a gente já viu muitas pessoas... Pessoas que se automedicam, se automedicam, sem prescrição, né? Sem prescrição nenhuma. Exatamente. Então, nesse primeiro módulo, a gente dá muitas ferramentas e elementos para a pessoa compreender que ela é capaz de viver sem isso, né? Porque uma vez que você... Claro, existem casos, a gente não está entrando no caso de alguém que realmente precisa. Isso, Mas lógico. é justamente o que você está falando, criar uma necessidade. Né? Então, essa luz mental, essa razão vai... E a gente já viu muitas pessoas com essa razão conseguindo se libertar, né, dessas dependências, auxiliar junto àquele tratamento médico que ela estava fazendo para se libertar mais rápido, né, dos medicamentos, antidepressivos. Mas é impressionante como isso pode mudar, né? E outra coisa, assim, que eu, assim, ao longo da minha jornada, eu posso falar pessoalmente, né, que eu observei muito dentro de toda essa trajetória, né, vendo alunos passarem pelo programa de autoconhecimento, é a restauração mesmo, assim, de muitas famílias, de muitas relações que estavam, eu posso dizer, perdidas. Sim. E que a gente foi vendo que as pessoas, elas acabam, como eu te falei antes, assim, eu paro de culpabilizar os outros. Então, quantas histórias eu não presenciei de filhos que colocavam a culpa nos pais de tudo que acontecia na sua vida e que tinha um relacionamento distanciado, que muitas vezes até não respeitava, né? E que, ao longo desse programa de autoconhecimento, eles foram se percebendo, se olhando, se enxergando e dizendo assim, não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim que acontece. Não foi bem assim que aconteceu. Eu estou olhando essas histórias de uma forma muito emocional. Isso. E eu pude presenciar inúmeras histórias assim, de restauração mesmo, de relação de mãe e filha, de filho e pai, sabe? Que quando eles foram naquela fase do quem serei, isso, que quando chegaram no momento do quem serei, entenderam que tem a questão da autorresponsabilidade, né? E que dentro dessa ancestralidade, desses vínculos emocionais que a gente tem, os nossos pais, por exemplo, eles dão o melhor que eles puderam dar. Isso. Né? O melhor. É interessante isso que você falou, viu? A gente vê muito isso. Como o Cleiton falou assim, vamos fazer um exemplo, né? Só que assim, eu tô tentando falar, né, da aluna aquela, lembrar aquele, mas não tem como. Se eu não falar da minha história, parece que fica... Então, assim, eu acho que o que eu tenho mais propriedade para falar, por exemplo, é da minha história. Da sua história. Né? Então... No meu caso, especificamente, como que a teoria, né, fez com a minha vida? Sim, né? Conte pra nós aí. Pois quando eu era criança, por exemplo, eu não conseguia vislumbrar um futuro. Eu lembro as minhas amigas falando,
eu quero ter tantos filhos, eu quero casar com tantos anos, eu quero ser aquilo, quero ser isso, ser aquilo. Eu não conseguia vislumbrar isso, sabe? Fazer um exercício de planejar a minha vida. Mas eu não achava aquilo estranho, mas eu pensava assim, nossa, será que eu vou ter filho? Será que eu... E tinha alguma coisa que era o quê? Eu assim, não me considero uma pessoa feia, e eu não conseguia me relacionar, né? Eu não conseguia ter um relacionamento duradouro, né? Na adolescência, era tudo muito fugaz, assim, vinha meses e ia embora, né? E aí eu fiquei com aquela coisa, né? Menina, fica com aquela autoestima baixa, né? Não tem como. Você começou a se fechar. E comecei a entrar na fase da rebeldia também, né? Aí eu fui embora de casa, fui viver aquelas experiências de aventureira, sabe? Fui morar, ser babá de menino estrangeiro numa cidade turística no Nordeste. Fui aprender a surfar, revoltada com o mundo, não me encontrava em lugar nenhum. Enfim. Meu Deus. Andei mundo afora. Mas, claro, sempre existia essa fé que tinha algum lugar eu vou chegar. Eu tenho que, né, ficar bem comigo mesma. Então, muitos anos, aí eu falei, meu Deus, eu já estou numa idade que não tá mais para eu estar andando, viajando. E aí, um belo dia, eu voltei para casa. Falei, não, vamos criar raízes, enfrentar o que está acontecendo. Sim. Por que eu estou fugindo? Estou fugindo do quê? Né? Então, eu vi muitos traumas na infância. Então, por exemplo, minha mãe, ela bancou um casamento em que ela vivia como essa amiga que eu estava falando, né? E ela amava, e eu tinha que entender que ela amava meu pai. Só que o meu pai, ele não era a figura de homem que eu esperava, por exemplo. Né? Ele tinha os seus limites. Igual você falou, aquele homem acomodado, né? Mas eu não queria. Eu queria minha mãe e meu pai perfeitos. Sim. Então, assim, aí já vem a minha parte, né? A minha prepotência. De eu achar como que minha mãe e meu pai têm que ser. Eu não aceitava aquilo. Então, eu fiquei revoltada, queria mais assunto, né? Eu queria entender outras coisas na vida e achar. E aí você partiu para essa busca. Só que depois eu entendi que a minha mãe amava meu pai, né, como ele era, e enfim, daquela forma. E eu tive que aprender que, na verdade, eu é que tinha que encontrar o meu jeito, o que estava errado na minha vida, né, o que eu não estava conseguindo firmar, o que eu estava esperando, né, de um parceiro, de um companheiro, para poder fazer um relacionamento duradouro. E depois de muita luta, assim, aí eu consegui, né, me encontrar, ver que realmente eu que não tinha era o quê? Amor próprio. Isso. Na verdade, eu que não conseguia me amar primeiro, do jeito que eu era também. E você aí eu não se conhecia, né? E eu não sabia também. Quem sou. Exatamente. Você não sabia responder essa pergunta para você mesmo. Não sabia. E aí, quando eu consegui enxergar que existia, eu não tinha que esperar algo perfeito. Eu tinha que simplesmente viver o que dá para viver. Porque a gente acaba, desde menina, a gente é muito influenciada pelas histórias da Disney, né? Isso. E vai vir o príncipe daquele jeito. Quem não vive essas histórias no imaginar, né? Se espelham, né? Mas aí, no dia que eu entendi que era em mim que eu tinha que achar, né? Essa esse amor próprio. Tinha que ser em você. Isso. E aí, hoje, graças a Deus, já tenho um filho, outro na barriga, né? Então... Coisa boa. Mas é interessante que você se descobriu através do curso. Aí como que foi? Aí você conheceu? Foi. Aí, quando eu cheguei, a escola funcionava ainda em Alto Paraíso de Goiás. Em Alto Paraíso de Goiás. E eu, nascida em Brasília, conhecia, né? Aí você teve o acesso a esse conhecimento lá. Foi lá. Coisa boa. Então, aí mudou a sua vida. Mudou. Então, assim, é o que eu sempre tenho falado, né? Sempre tenho falado, não. Desde quando que a gente começou o podcast aqui, eu já venho buscando na minha mente aqui. A gente vê tantos relatos, igual ela fala aí, e eu achei uma parte interessante que vocês duas falaram, que é a respeito da aceitação, né? Às vezes a gente coloca... Eu vejo muitas pessoas colocar a culpa no... eu sou assim porque meus pais não fez isso, meu pai não fez aquilo outro. A maioria hoje, não a maioria, não vamos generalizar, mas a gente vê grande parte de jovens jogando culpa das coisas não acontecendo na sua vida nos pais. Meus pais não fizeram isso. Sempre transferindo a culpa para outra pessoa, e eu acho que o caminho seria esse, o autoconhecimento. Isso.
tirar essas máscaras que vem vestindo, né? Às vezes está com a mente, a gente fala, né? Essas travas mentais, né? Igual você falou aí, você virou surfista, virou babá, aquela loucura. Quando você se conheceu de verdade, sua vida mudou. Né? Então, acho que é importante demais, né? Eu acredito que é um curso assim, de excelência para muitas pessoas. Porque às vezes a gente... você entra naquele automático. No automático, e o automático ele é feito só de fugas, né? Só de fugas. Justamente. Fugas. Aí seja no vício, em qualquer tipo de vício. Então, seja na comida, enfim. Existem diversos tipos de fugas, né? Então, quando a gente para dizer assim, não, primeiro, autorresponsabilidade. Isso. Eu vou me olhar. Porque aí você sai do culpabilizar os pais para passar a culpabilizar um companheiro ou uma companheira. Né? Então, vira aquele ciclo sem fim. E aí, por isso que a gente entende o quão valoroso é esse programa de autoconhecimento, porque ele transforma vidas realmente, no sentido de a gente se olhar, se enxergar, ter uma postura diferente diante da nossa trajetória evolutiva mesmo, de caminhada aqui. Com certeza. Né? Então, a gente vai tomando decisões responsáveis com a gente, com os outros também, da responsabilidade com a gente, que é como ela fala, o amor próprio. Então, eu aprendi a me amar. Se eu me amo, eu me cuido, eu me respeito, eu me conheço, né? Eu conheço os meus limites. Sim. E também respeito o próximo, porque não tem como a gente respeitar o próximo se a gente não respeita a si mesmo. Verdade. A gente já vai estar perdido, né? Nessa trajetória. Então, é por isso que a gente considera tão rico, que a gente fica feliz mesmo, se sente a alegria de estar tendo uma oportunidade como essa também, de falar, de passar um pouco dessa mensagem, porque aquele que é tocado e que tem interesse, ele vai fazer bom uso. Vai fazer bom uso, eu tenho certeza programa, que faz. Vai ser válido, vai ser enriquecedor para a vida dele. Thaísa, né? Isso. Eu vou falar... vamos Thaísa. Tem como é que fala? Um acento aí. Tem um acento no I. Mas é importante. Você falou uma coisa interessante aí que me faz refletir o quão importante é esse curso para a sociedade em geral. Você usa uma expressão que a pessoa se esconde. E, às vezes, a gente vê muitas pessoas se escondendo atrás da bebida, se esconde atrás do marido, se esconde atrás da esposa, se esconde, igual falando, na bebida, nos vícios, né? E as pessoas se escondem na religião e não tentam conhecer ele próprio. Eu sou um amante eu gosto muito de psicologia. E aí, isso... Porque, assim, é o pensar na gente, né? Conhecer a gente, conhecer o que nós somos. E isso ele é muito enriquecedor. E esses traumas vai fazendo com que a gente vai vivendo essas máscaras que vocês foram falando. A gente vai vivendo uma vida escondida. E aí, a partir do momento que você começa a tirar essas máscaras, começa a sair desses esconderijos, você realmente se transforma. Por exemplo, a gente vê pessoas aí, eu acho que vocês têm mais contato com essas pessoas do que a gente, que você, igual você falou, vê um potencial enorme nas pessoas e a pessoa está ali toda travada, porque não se conhece. Às vezes você enxerga na pessoa e fala assim, cara, a pessoa é talentosa, e a pessoa está lá acanhada, fechadinha, porque não acredita nela mesmo, né? E eu acho que esse curso de vocês vai ser um sucesso aqui na cidade, viu? E quem estiver nos assistindo, gente, de cara eu já aconselho, tomem conhecimento, busque mais informações. Eu tenho certeza que o primeiro módulo ele é muito convidativo, que é para fazer com que você se conheça e se desenvolva, né? Para chegar lá no quem serei, no eu sou. Né? Chega no eu sou, eu gostei desse negócio. Chega no eu sou, agora eu me conheci, agora tô aqui para desbravar o mundo. Eu sei quem eu sou, né? O que eu tenho para fazer, me conheço e tô aqui. Cara, como se você saísse de um esconderijo, né? Fala assim, agora eu sou, tô pronto para a guerra. Né? Desse estilo, exatamente. né? Qualquer desafio. Eu enfrento, né? Eu enfrento o desafio. Mas e importante também, outra coisa a frisar, que eu tava vocês falando aí, minha mente vai viajando aí nessas questões. Nós vivemos um mundo muito difícil, né? Igual a gente hoje, nós somos muito acessados por redes sociais e às vezes a gente está escondendo nesse meio também, assim, de viver o imaginário que eu espelho na vida do outro.
e estamos deixando de viver a nossa própria vida. A questão da comparação. E aí cada vez mais as pessoas vão se retraindo e vai fechando nesse mundo. E esse curso vai fazer com que você não feche, que você abra novamente, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo hoje é justamente isso. A gente vê muitos jovens, né, angustiados, revoltados, porque não tem o que fulano tem, o que ele vê na rede social, e às vezes o que está vendo na rede social nem é verdade, é só uma maquiagem, né? E eu tenho certeza, e eu vou recomendar demais esse curso de vocês ir para outras pessoas. Porque, assim, o que eu senti aqui hoje é algo, assim, espetacular. Pessoal, tem mais alguma, assim, informação importante do curso que vocês queiram passar, que vocês queiram falar? Pessoal, pode ficar à vontade. Tem um pessoal aqui que, se quiser também passar alguma informação. Porque isso é importante que, assim, quanto mais as pessoas conhecerem o curso, melhor é, né? Eu tenho certeza que a Alexânia vai ser agraciada com o curso de vocês. A gente está muito feliz, né, pela acolhida de todo mundo que a gente conheceu aqui, que nos recebeu assim, super bem, nos acolheu, abriu portas, nos ajudou. Então, a gente se sentiu muito acolhido pela cidade, né, que nós escolhemos para viver a escola. Né? Estamos aqui também, lógico, colocando a nossa força de trabalho também, as nossas ações sociais. Sim. Que, lógico, a gente falou, né, isso é para outro momento, né, Andréia? Outro podcast. Outro podcast. Aí vai ter um específico para ele, né? A gente faz um específico para isso, porque é muito conteúdo também. É muita coisa. Mas isso faz parte também. De entender que a gente não pode passar pelo mundo, assim. Na minha cabeça, assim, desde criança, eu sempre tive essa compreensão. Eu falava assim, olha, eu não vim aqui para ficar à toa. Sim. Eu sabia disso. Assim, olha, eu não vim aqui para ficar à toa. O que eu tinha para fazer, eu não sabia. Mas eu sabia que eu não tinha vindo aqui para ficar à toa. Então, eu acho que... Eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo para fazer. Mesmo que seja no nível micro. Não precisa ser para grandes públicos. Mas todo mundo tem um projeto de vida. Todo mundo tem um propósito. Acho que ninguém veio à toa aqui. Mesmo que seja um propósito dentro da sua família, mas você tem um propósito, né? Seja no nível micro, macro, existe um propósito de vida para cada um. Então, isso faz parte. Por isso que a gente fala, as nossas ações, o que a gente... todas as nossas ações, elas têm que ser... Como eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu tenho que estar atenta e vigilante. Então, todas as minhas ações, elas têm que estar de acordo com o meu projeto evolutivo. Então, essa é a nossa proposta, né? Dar o melhor de si, se doar, fazer a nossa parte. E estamos sempre abertos, né? A ouvir... Enfim, a conversar. Excelente. E assim, até para esclarecer mais, né? Às vezes a pessoa, igual você falou assim, tem pessoas que vai começar o curso com tanta dúvida, né? Pode ir, pode conversar com vocês. Todas as dúvidas serão sanadas, todas, né? Todas. Pode ficar à vontade. Que a pessoa vai entrar no curso já leve. Isso, nós somos acessíveis, né? Extremamente. Que o mais importante quando você começa, já começa assim, leve, já sabendo que é aquilo mesmo que você quer. Tem mais uma coisa, Cleiton, que eu queria falar. Pode ficar à vontade. Espaço de vocês. Apesar de parecer um curso inédito, né? Uma coisa assim, uma conversa inovadora, o autoconhecimento, ele já a importância dele já é tão reconhecida que ele faz parte da Base Nacional Comum Curricular. Sério? Sim. Que coisa boa. Então, o MEC, ele já, na sua última alteração, antes se chamava... PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, quando da transformação em base, né, da atualização, dessa unificação do ensino no Brasil inteiro, eles colocaram o autoconhecimento como uma das diretrizes. Né? Eu até anotei aqui, número 8, né, que é a do autoconhecimento especificamente. Autoconhecimento e autocuidado. Então, isso já faz parte como aquele antigo tema transversal, que o professor tem que trabalhar. Então, nosso curso ele já está também sincronizado, alinhado com a política nacional. Outra questão é a questão do senso estético, repertório cultural, que é essa realidade única, né, de cada um. Entendi. E a questão da autogestão. Por quê? É outro aspecto da BNCC. A gente trabalha para a pessoa ter autonomia. Não é um curso que a gente quer que o aluno tenha que estar ali atrás do professor. Entendi. Dependente, né? Nada de dependência. Ele vai ser levado a viver. A gente vai dar um chutinho na bunda deles. Sim. Desculpa a palavra, mas para ele caminhar.
No sentido assim, ó, você recebeu esse conteúdo, agora você tem condições, você já tem ferramentas para viver isso. Então, a pessoa muitas vezes vai se colocar num desafio, mas ela vai ver que ela dá conta. Então, é essa autonomia mesmo, né? Essa gestão da própria pessoa, da sua vida, dela ter essa liberdade de escolher. É como dar uma carteira de motorista para ele ali, soltar e falar assim, agora você é livre. Isso. Ou então um piloto, voe alto. Voe alto, de preferência. Entendeu. Pessoal, mas é isso aí, já tem 1h30 aí que nós estamos aí, bastante conhecimento. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos podcasts bastante acessado, né? Muita informações muito importantes. Eu espero que vocês se deliciem, né? Vamos usar essa expressão com esse conteúdo aqui de hoje e procurem vocês, né? Para estar acessando o curso. Elas vão tirar todas as dúvidas de vocês também. Como eu falei no início, eles são parceiros do podcast, desde quando a gente inaugurou lá, eles têm parceria com a gente, tá patrocinando também, sempre apoiando. Então, assim, são pessoas que apoiam projetos na cidade, né? E o canal de comunicação do podcast Papo Local aqui, ele é para isso, levar a informação dentro da sua casa. Então, assim, gente, aproveitem bastante, eu tenho certeza que vocês vão ganhar demais. Esse pessoal vai fazer muita diferença aqui na cidade. Andréia, antes de terminar, você quer passar alguma informação, mais alguma informação importante? Não, o recado já foi dado. Já foi dado, acho né? que mesmo agradecer e falar, o casamento já estava feito, né? Já estava feito. Entre a escola e o podcast. Hoje a gente acabou se conhecendo, foi aquele casamento. Isso, hoje só colocou aliança. Então a gente está aqui só para reforçar, né, a importância realmente de ter esses canais aqui de comunicação. E é importante que antes das pessoas assistirem o podcast, sempre tá passando ali, né? No primeiro início ali, tá rodando lá o pessoal da Escola do Autoconhecimento. São eles que estão aqui hoje, né? Hoje estão aqui na frente das câmeras mesmo de verdade, ao vivo e a cores, né? André, então, muito obrigado pela sua participação. A gente já conhece o seu trabalho na cidade, o pessoal fala muito bem de você. Eu tenho certeza que você engrandeceu demais o Espaço Podcast aqui hoje. Muito obrigado por você ter vindo aí, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Thaísa. Eu tô com Thaísa. Muito obrigado pela sua participação também. A gente vê que você tem bastante conhecimento, tem bastante bagagem dentro desse projeto aí. Não é um projeto, já é um projeto já há 30 anos, né? Que está acontecendo. 34 anos. 34 anos. E eu tenho certeza que os alunos, você vai ser a tutora, né, dessa nova turma? Isso. Eu tenho certeza que os alunos que passarem pela sua mão aí, pelo seu conhecimento, vão sair realmente transformados, né? Que o projeto é isso, é transformar vidas, né? Através da vontade, né, de se conhecer, que a gente sempre deixa claro isso, né? Isso. Nós somos só um agente, que está ali passando aquele conteúdo que a gente, né, desfrutou, comprovou e disse, olha, tá tudo certo, é válido, tá validado, eu assino embaixo. Sim. Então, eu quero agradecer, Cleiton, pela oportunidade, né? A gente tá aqui, ter esse espaço que eu acho super enriquecedor, né? Bom, então, né? é o Papo Local. Papo Local. A gente conhece tudo, sabe sobre tudo que acontece na cidade através desse podcast. Se inteira das coisas, assim. Eu acho que vocês trouxeram uma proposta que é inovadora. Diferente, né? né? Diferente, que enriquece mesmo, assim, a gente culturalmente. Enfim, aproxima as pessoas, Aproxima né? as pessoas. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que eu estou esperando todos vocês que... Eu não sei nem para onde eu olho, mas eu quero dizer para todos vocês... Tem essa aqui, essa pode ficar nessa aqui, focada Para nessa. todos vocês que quiserem participar do programa de autoconhecimento, então nós estamos com as 20 bolsas, né, integrais, concedendo essas 20 bolsas integrais, só nos procurar. As aulas começam na segunda-feira. Eu estarei lá aguardando vocês. Muito obrigada. Pessoal, olha, são 20 bolsas, né? Integral. Caraca, muito bom, hein? Excelente. Quem não quer ganhar uma bolsa dessa, hein? Pessoal, mas é isso aí, o programa do autoconhecimento, né, baseado na teoria da razão. Gente, que o tema é interessante. Só de você ler o tema, você já vê que o trem é importante, né? Pessoal, mas é isso aí, eu quero agradecer a participação de vocês. Né, igual ela frisou aqui, eu quero reforçar também o podcast Papo Local. Ele é um canal de informação e ele é para a cidade. Muitas das vezes nós ficamos assistindo materiais, programas de outros lugares, fala assim, pô, que interessante. Mas a gente sabe que dentro da cidade tem pessoas altamente qualificadas. E que só falta nós o quê? Olhar para elas.
né? E o podcast é isso aqui, é para mostrar realmente essas pessoas. Por exemplo, hoje nós sabemos aqui que tem um programa de autoconhecimento aqui, a escola de vocês, que é um programa excepcional e está aqui em Alexânia. Nós não tínhamos debatido isso aqui, por isso que, falando aqui com a Andréia, mais o Alan, que são os novos proprietários agora, a gente pegou uma visão diferente do podcast. O começo ele é trabalhoso, às vezes as pessoas não valorizam tanto, mas devagarzinho ele vai ganhando corpo, porque assim, nós estávamos focados muito em política, pré-candidato, aquele negócio, isso fica ruim, nós temos tantos potenciais. Depois que a gente deu essa guinada, mudou, a gente já deu uma verificada que as coisas estão diferentes. Nós falamos com as meninas anteriormente, esse final de semana, nessa semana mesmo, nós falamos com o pessoal que é da parte de eventos, que foi o Ítalo, o Ícaro. Eu vi. E nesse meio intervalo ali, rolou doações para o Rio Grande do Sul, e foi uma coisa assim de louco, né? E agora aqui a gente está aqui com tamanho. Esse é o papel principal do podcast, é mostrar que dentro de Alexânia nós temos uma riqueza enorme que precisa ser mais explorado. E eu tenho certeza que vocês também, com o projeto de vocês, esse que vocês estão implantando aí, que já é sucesso, que já tem, né? Inclusive já tem turma. E esse que vocês vão falar depois, a gente fazer um podcast especial também, a Alexânia só tem a ganhar. Vai crescer, vai desenvolver, e só desenvolve com conhecimento e com pessoas que realmente querem fazer a diferença, né, na vida do cidadão de Alexânia. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês, a participação também do pessoal que está ali, né, atrás das câmeras. Muito bom. Andréia, Alan, mais uma vez, muito obrigado. Né, vocês estão mudando aí agora com a nova pegada. Duas Andréia, né? Andréia e Andréia. E a Thaísa também, a filha da Andréia está ali também, sentadinha. Pessoal, então é isso aí. O podcast Papo Local agradece a participação de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja um final de semana maravilhoso, né? E que vocês venham ter um autoconhecimento de vocês, né? Venham se autoconhecer, né? Através da teoria da razão. Podcast de hoje. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O autoconhecimento é para todo mundo, isso mesmo. Todo mundo tem acesso ao autoconhecimento.